E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Edu aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre indicadores técnicos. O objetivo desse vídeo é explicar o que são indicadores, quais os tipos de indicadores e se você quiser utilizar indicadores, quais você deve escolher, como você deve escolher, porque eles existem classes diferentes de indicadores que servem para situações diferentes no mercado. Então aqui, por exemplo, nesse gráfico eu tenho representado apenas o preço, apenas os candles do preço. Se eu operar sem indicadores, ou seja, só com o preço, a gente chama isso de price action, que significa ação do preço. Dentro de price action ainda é considerado operar baseado em volume. Então, se eu utilizar apenas o preço e o gráfico do volume, que é esse que aparece aqui embaixo, eu ainda estou operando price action. Agora, se eu usar indicadores, aí eu estou partindo para uma abordagem mais computadorizada, digamos assim, né? Porque os indicadores, eles são a representação gráfica, a representação no gráfico de uma fórmula matemática que serve para ajudar a tentar prever a movimentação do preço. E essas fórmulas matemáticas geralmente são calculadas a partir dos preços de fechamento ou do volume, enfim. Aqui, por exemplo, essa linha azul é uma média móvel, que é um indicador, um dos mais famosos e mais utilizados. No caso aqui é uma média móvel de 50 períodos, ou seja, ela faz a média do preço de fechamento dos últimos 50 períodos. Então os indicadores eles podem aparecer assim, junto com o gráfico do preço, ou podem aparecer embaixo do gráfico, aqui nesse exemplo é o estocástico, que é outro indicador, e eu posso usar um, posso usar dois, nada me impede de usar três. Aqui eu tenho a média móvel no gráfico do preço, o estocástico aqui, e aqui embaixo o MACD, que é outro indicador. Mas se você estiver interessado em usar indicadores, é comum a gente ficar perdido. Qual é o melhor, qual eu devo utilizar? Se eu quiser usar mais do que um, quais? Eu posso escolher dois aleatórios? O ideal é que não. Então, para isso, a gente precisa entender quais são as classes de indicadores ou tipos de indicadores. E existem basicamente três tipos principais: os rastreadores de tendências, ou seguidores de tendências, ou indicadores de acompanhamento. A outra classe são os indicadores osciladores e ainda a gente tem os indicadores mistos que têm características dos outros dois. Só que os mistos, eles geralmente refletem a psicologia de mercado, mas eles são menos utilizados, são menos famosos. Então eu não vou comentar muito sobre eles, até porque eu mesmo não tenho tanta experiência utilizando indicadores mistos. Então o foco é em indicadores rastreadores e osciladores, porque eles são os principais e são os mais utilizados. Dentro dos rastreadores de tendências, os principais exemplos são as médias móveis, que é a linha que eu mostrei ali, né? O histograma MACD, que é aquele que apareceu aqui embaixo, e o OBV, que também aparece embaixo do gráfico do preço e é um indicador baseado em volume. Os rastreadores de tendências, como o nome diz, eles servem para operar tendências. Já os osciladores foram criados para operar consolidações e os principais são o estocástico, o índice de força relativa, ou IFR, ou também pode aparecer como RSI, que é a sigla do inglês, e a taxa de mudança, ou a sigla ROC do inglês. E dentro dos mistos, talvez os principais sejam o New High, New Low Index e o Bullish Consensus. Os rastreadores, pessoal, eles foram criados para surfar tendências. Então, eles são ótimos em tendências de alta ou tendência de baixa, mas funcionam muito mal em consolidações. Então, a desvantagem deles é que eles demoram para perceber reversões do preço. Por exemplo, aqui a gente tem essa média móvel, que é a linha azul. Enquanto ela estiver inclinada para cima, ela sugere uma tendência de alta. Quando ela muda a inclinação, ela sugere a reversão da tendência. Aqui no início a gente tem uma tendência de alta, a média móvel bem inclinada para cima, o preço acima da média móvel, só que aqui o preço começa a falhar em fazer novas máximas. Ele corrige até aqui, depois ele não rompe o topo anterior e aí continua caindo, e até a gente ter certeza que a média móvel inclinou para baixo aqui, o preço já andou daqui de cima, daqui assim, até aqui assim mais ou menos. Então todo esse movimento a gente teria perdido. Mas eles são muito úteis para a gente se manter numa tendência que está indo bem. Eles indicam a força da tendência, né? Se a média móvel está inclinada para cima. Aqui, por exemplo, é o MACD, que ele é outro indicador
rastreador de tendência, embora ele tenha algumas características de oscilador. Mas enfim, ele é classicamente descrito como um indicador rastreador de tendência. Aqui aparecem duas linhas, que são duas médias móveis, basicamente, que elas até emitem sinais quando cruzam, enfim, mas o mais importante é esse histograma aqui, que são essas barras verticais, o histograma MACD, que a gente chama. São as linhas MACD e o histograma MACD. Se ele estiver seguindo a tendência, por exemplo, se a tendência está fazendo novas máximas, e o MACD também está fazendo o histograma, ele até pode ficar negativo, mas quando chega numa nova máxima, ele faz novas máximas. Quer dizer que as duas, o preço e o MACD estão concordando. Isso indica a força da tendência. Agora, aqui, por exemplo, o preço está subindo, fazendo novas máximas, e o MACD aqui fez uma máxima, coincidiu com essa aqui, né? Aqui ele até rompeu, mas não fez mais uma. Aqui o preço foi lá em cima, mas o MACD não fez uma nova máxima. Ao comparado com a outra, ele está caindo. Então isso a gente chama de divergência, quando o preço está andando para um lado e o MACD começa a andar para o outro lado. Isso é um sinal antecedente, ou seja, já está avisando que o preço vai cair depois. E é o que acontece, né? Aqui ele rompeu a linha de tendência de alta e caiu. Enfim, o objetivo dessa aula não é ensinar como operar cada indicador, mas é só para vocês entenderem como eles funcionam para conseguir escolher na hora de criar uma estratégia. Escolher o indicador certo dependendo da situação. Já os osciladores, eles foram criados para operar consolidações, então para detectar inflexões do preço nos mercados horizontais. Por isso, a desvantagem é que eles emitem sinais precoces em tendências. Por exemplo, aqui a gente tem o gráfico do preço, uma consolidação. Aqui embaixo o estocástico, que é o principal oscilador. Só para entender como o estocástico funciona, a maioria dos osciladores eles vão emitir sinais de sobrecomprado. O que é isso? Aqui, ó, o indicador, o estocástico, ele varia de 0, aqui embaixo, até 100. Quando ele está acima de 80, a gente chama de um nível sobrecomprado, que significa que está caro demais para comprar. E, classicamente, o sinal clássico é que se eu estou numa consolidação e o estocástico está sobrecomprado, deveria vender. Mas isso nem sempre é verdade. O que é sempre verdade é que ele está dizendo que se está aqui em cima, está caro demais para comprar. Não quer dizer que obrigatoriamente tenha que vender. Só não é uma boa ideia continuar comprando. E se ele estiver abaixo de 20, a gente chama de um nível sobrevendido, ou seja, barato demais para vender. Então, voltando aqui no exemplo, a gente tem um nível de resistência aqui em cima, um suporte aqui embaixo. A ideia é que quando o preço chegar perto, por exemplo, aqui de um suporte e o estocástico está lá embaixo, abaixo de 20, né? Num nível sobrevendido, quer dizer que está barato demais para vender. Então, eu poderia comprar nessa região, já que eu estou numa consolidação, e aí vou vender quando chegar na resistência. Ou quando o preço chega lá na resistência e o estocástico aqui, né? O preço chegou aqui e o estocástico está num nível sobrecomprado, ou seja, está caro demais para continuar comprando. Aí eu vendo. Se eu estiver numa consolidação, em tendências, esses sinais vão ser um pouco diferentes. Aqui, de novo, o preço chegou no suporte e o estocástico chegou numa região sobrevendida, então eu vou comprar. Aí aqui chega numa região de resistência de novo e o estocástico numa região sobrecomprada, então eu vou vender. Então, para quem gosta de operar consolidações, os osciladores são os melhores indicadores. Já em tendências, como os osciladores vão funcionar? A desvantagem é que eles vão emitir sinais precoces, como eu falei. Como assim? Aqui eu tenho uma tendência de alta. Ó, aqui um topo, aqui o preço superou a máxima anterior e aí o estocástico já está me dando sinais de sobrecomprado, como se eu tivesse que vender ou que eu não devesse continuar comprando. Mas eu estou numa tendência de alta, então a tendência é que o preço continue subindo. Por isso que ele não, esse sinal não vai funcionar bem numa tendência nem de alta nem de baixa. Porque ó, aqui diz que estava sobrecomprado, mas a partir daqui o preço só subiu. Ó, aqui de novo uma região sobrecomprada, justamente quando o preço superou a máxima anterior, aqui nesse topo. Então o estocástico está me dizendo para não comprar, só que o preço continuou subindo, nem rompeu o fundo anterior, que seria esse aqui. Depois
De novo, né? Chegou numa região sobrecomprada, num novo topo, e o preço continua subindo. Então, esse sinal, o oscilador não funciona bem em tendências, mas apesar de eles terem sido criados para operar consolidações, eles funcionam em tendências também, mas de que forma? Aqui eu tenho uma tendência de alta, certo? O ideal é que eu opere a favor da tendência, então eu vou esperar um sinal que é bem menos comum, mas numa tendência de alta, o estocástico me dá um sinal que está sobrevendido, ou seja, está barato demais para vender e eu posso comprar, que seria aqui, que coincide justamente com esse fundo aqui, e aí eu teria uma ótima relação risco e retorno. Eu colocaria o stop abaixo desse fundo anterior e olha só como tudo que andou depois, com risco baixo. Aqui outro exemplo de oscilador, aqui no caso o RSI ou IFR, Índice de Força Relativa. É só para mostrar como eles são parecidos, né? Ó, o estocástico e outro oscilador, o RSI, que também vai dar sinais de sobrecomprado e sobrevendido, só muda aqui ao invés de 80 e 20 é 70 e 30, mas enfim, os sinais são sempre parecidos. Por isso que a gente precisa conhecer as classes de indicadores, porque imagina usar o estocástico e o RSI ao mesmo tempo, não vai me dar muita informação a mais, os dois vão dizer a mesma coisa. Então, se você quiser usar mais do que um indicador, que use um rastreador de tendência e um oscilador, porque eles vão dar sinais. Um vai funcionar para tendências, que é o seguidor de tendência, e o oscilador vai funcionar para consolidações e também pode ser utilizado em tendências só de uma forma um pouco diferente. Então, eles vão se complementar. Ó, imagina usar o RSI e o estocástico. Eu vou encher o gráfico de linha para os dois falarem a mesma coisa, entendeu? Vão dar sinais muito parecidos. Então, recapitulando, nós temos três classes de indicadores: os rastreadores, osciladores e os mistos, que são menos utilizados. Em tendências, quais a gente vai utilizar? Os rastreadores de tendência, né? E também podem ser utilizados os osciladores, como eu falei, só que sempre a favor da tendência. Já em consolidações, os que funcionam melhor são os osciladores. E uma coisa que é importante eu ressaltar e reforçar aqui no final do vídeo é que os osciladores eles são indicadores coincidentes ou antecedentes. O que significa isso? Que eles vão dar sinais ou junto com o preço ou vão dar sinais antes de o preço mudar. Por exemplo, aqui, né, na tendência de alta, o oscilador aqui está me avisando que eu devo comprar, que o preço vai subir, porque ele está sobrevendido. Depois disso é que o preço vai subir, então ele já me avisou com antecedência. Ou às vezes eles vão coincidir, ao mesmo tempo eles vão mudar de direção. Mas é por isso que os osciladores são muito úteis em algumas situações, como nessa aqui. Já os rastreadores de tendência, eles vão ser coincidentes, ou seja, eles vão mudar junto com o preço, ou vão ser consequentes, vão acontecer depois. Eles vão mudar, vão dar sinais depois que o preço já mudou a tendência. Mas mesmo assim, eles são muito úteis para identificar a força da tendência e conseguir surfar as tendências maiores. E como que a gente vai escolher os indicadores? Se você quiser usar mais do que um, que use um rastreador e um oscilador, não dois da mesma classe. Se você for operar em tendências, usa um rastreador ou oscilador, ou os dois. E se for operar consolidações, só os osciladores, porque os rastreadores não funcionam em consolidações. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.